Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a todos para estarem fazendo-se presentes nesse domingo, dia 16 de setembro, onde estaremos estudando a 12ª lição desse terceiro trimestre de 2018 e comemora-se também o dia da escola dominical. Nessa lição estaremos estudando sobre os pães da proposição ou os pães da presença. A verdade prática nos diz o seguinte: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. E o texto áureo se encontra lá em João, capítulo 6, versículos 47 e 48, que assim nos relata o texto bíblico. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 24, versículos de número 5 ao versículo de número 9. E é interessante nós estarmos bem atentos para aquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra, pois, como está escrito no livro de Hebreus, tudo que foi escrito antes foi escrito como sombra daquilo que haveria de vir. Então, quando nós olhamos para as instituições às quais Deus ordenou ao povo de Israel por intermédio de Moisés, vamos ver sempre a presença do Senhor Jesus inserida ali nos tipos, nas sombras e nas figuras que ali estão registradas. E os pães da proposição não eram diferentes, pois apontava justamente para Jesus, que é o pão da vida. Jesus, certa feita, ensinando aos seus discípulos, ele fala de forma clara, dizendo àqueles que eram quem se levantava contra o seu ministério, bem como também sobre a autoridade que ele tinha. Jesus falou de forma muito clara, dizendo que não foi Moisés que deu o maná para que eles comessem, ou seja, os judeus comessem ali no deserto, mas o seu próprio Pai que havia lhes dado o verdadeiro pão, referindo-se à sua própria pessoa. Essa lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico em 3 subtópicos. E no primeiro tópico nós vamos estar estudando acerca dos pães da proposição. E o subtópico 1 traz a mesa dos pães. O segundo subtópico traz os pães da proposição. E o terceiro, a simbologia dos pães. Falando sobre a mesa dos pães, nós vamos perceber que aquela mesa ela tinha medidas específicas, bem como também alguns adornos, para que ali ficasse bem disposto os pães que deveriam ser postos sobre ela. Então, essa mesa ela era feita de um material especial, madeira de acácia, que por sinal era uma madeira que não criava fungos, mostrando assim que os pães deveriam ficar depositados em um local completamente limpo, pois a Bíblia vai nos mostrar que aqueles pães que estavam ali no lugar santo apontavam justamente para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos uma coisa, que além de ser chamado de pães da proposição, também é chamado de pães da presença, mostrando com isso que Jesus sempre estava na presença do Pai, bem como ali, naquele recinto que era chamado lugar santo, estava o candelabro, que por sinal também apontava para Cristo como a luz do mundo. O subtópico 2, do tópico 1 ainda, fala sobre os pães da proposição. Os pães da proposição, eles eram feitos do material mais fino, que era a flor de farinha. É interessante que quando nós olhamos sobre esse ponto, nós vamos perceber que Jesus é aquilo que Deus tinha de melhor nos céus e nos enviou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Havia outras particularidades também acerca dos pães. O pão tinha que ser sem fermento, isso mostra que Cristo era e continua sendo aquele que não cometeu pecado, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, quando o escritor vai nos dizer que ele em tudo foi tentado, mas não pecou.
O subtópico 3 traz a simbologia dos pães, as quais nós já falamos, que apontava justamente para Jesus, como nós lemos no texto áureo, ele é o pão da vida. O subtópico 2 vai trazer para nós a palavra de Deus, o pão da vida. A palavra de Deus é vida. Quando nós podemos estudar um pouco mais a palavra de Deus, nós vamos perceber que o próprio Deus, quando falava ao povo de Israel, através de Moisés, ele disse ali no livro de Deuteronômio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Cristo, quando foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, né? Em uma das tentações, Jesus cita essa passagem bíblica, mostrando assim para o seu arqui-inimigo, que, diga-se de passagem, também é o arqui-inimigo do crente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dentro disso, o próprio Cristo mostra para nós que nossa total dependência deve estar voltada totalmente para a pessoa de Deus e que cada um possamos buscar nele fortalecimento na sua palavra. O subtópico 2 traz a palavra de Deus, é o nosso sustento diário. Assim como o nosso corpo necessita de sais, minerais, de carboidratos, de todos os nutrientes que nos são fornecidos pelos alimentos, a palavra de Deus, ela também vai suprir nossas necessidades, tanto espirituais, quanto também vai suprir a nossa alma, saciando-nos daquilo que verdadeiramente nós precisamos. E diga-se de passagem que a palavra de Deus é quem nos sustenta. Infelizmente, abrindo aqui um parêntese, infelizmente em muitos dos nossos cultos, nós podemos perceber que há uma supervalorização na hora onde se está louvando, né, os hinos congregacionais ou até hinos avulsos, e deixa-se de lado a pregação da palavra de Deus. O louvor é importante, mas a palavra de Deus deve estar sempre em primazia, porque é ela quem dá sustentação ao crente para que nos dias da adversidade ele possa estar firme e sustentar-se na presença do Senhor sem se abalar com os vendavais que a vida nos proporciona. O subtópico 3 do ponto 2 traz a palavra de Deus, é o nosso sustento específico. Como nós já havíamos dito, assim como nosso corpo precisa de alimentos líquidos e sólidos para nos mantermos saudáveis, a palavra de Deus é justamente o alimento necessário diário para que nós possamos, por ele, crescer cada vez mais em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Partindo para o tópico de número 3, o comentarista vai nos mostrar que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Então, no subtópico 1, vai nos mostrar que Jesus é o pão da vida. O Senhor, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. É interessante nós notarmos que o pão é um alimento, é universal. E dentro disso, em todas as culturas, o pão ele vai estar presente. E quando nós olhamos sobre esse ângulo, nós vamos perceber que o pão combina bem com tudo. E é interessante quando Jesus, através dos seus ensinos, ele traz essa atribuição à sua própria pessoa. Porque no alimento, né, na primeira alimentação diária de todos aqueles que vão sair para o seu trabalho, né, pode faltar tudo, mas não pode faltar o pãozinho, né, mesmo que seja aquele mais simples, mas tem que estar ali sobre a mesa daqueles que vão sair para o trabalho. De igual modo, o pão da vida não pode faltar jamais, que é a pessoa de Jesus Cristo na vida de todos aqueles que um dia almejam morar no céu. E dentro disso, nós podemos aqui dizer também que Jesus não é somente o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta. E somente por intermédio dele é que o homem se chegará a Deus. No subtópico 2, vai nos mostrar que Jesus é o pão de nossa comunhão com o Pai. A cada sábado,
os pães da proposição, eles eram trocados. Dentro disso, Jesus ali vai se apresentar não somente como pão, mas como o sumo sacerdote, que está sempre na presença do Pai, e também como aquele que não é necessário ser trocado, porque ele vive eternamente. Então, dentro disso, nos mostra de uma forma muito clara que Jesus é imprescindível para todos aqueles que um dia almejam morar no céu. E, no subtópico 3, vai trazer dar-lhe voz de comer. Em dias tão turbulentos, onde há uma grande fome, uma grande sede espiritual, como está lá em Amós capítulo 8, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus continua a nos dar as mesmas ordens que ele deu aos seus discípulos quando disse, dá-lhe voz de comer. Nós, cristãos, que dizemos que temos a Cristo, que conhecemos a Cristo, não podemos nos calar, mas devemos sim levar Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Então, você é o nosso convidado especial para se fazer presente nesse próximo domingo, para se alimentar do pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a todos e uma boa aula em nome do Senhor Jesus.